Olá, amigos. Aqui é a Jo Andrade. E eu sou o Roosevelt Thiago. Nós estamos hoje aqui para fazer uma reflexão muito importante. Espiritismo e política. Na realidade, nós vamos estar respondendo a uma questão que vários amigos nos fizeram. E a pergunta é a seguinte: o espírita deve ou não entrar em assuntos de política? E nós vamos responder com uma outra questão, com uma outra pergunta. A política pode melhorar a sociedade ou pode trazer benefícios sociais para todos nós? E a resposta é óbvia. É claro que sim. É claro que pode trazer benefícios sociais para todos nós. Então, se a política pode melhorar a sociedade e a doutrina espírita pode melhorar o homem, então é um sinal de que política interessa sim ao espiritismo. Nós vamos encontrar uma contribuição de Allan Kardec. Afinal de contas, doutrina espírita só é válida quando caminha pautada por aquilo que Allan Kardec disse, principalmente nos dias atuais, com tanta modernidade, onde ainda na introdução, ou seja, é um material, é um texto que explica tudo o que vem depois. Na introdução, no item 17º, nós vamos ler o seguinte: o mérito da doutrina espírita, que se apresenta, cabe todo aos espíritos que a ditaram. Allan Kardec evidencia que o mérito nem é dele, é dos espíritos. E segue o texto: esperamos que ela dará outro resultado, o de guiar os homens, ou seja, uma diretriz, guiar os homens que desejam esclarecer-se, mostrando-lhes nesses estudos, doutrina espírita é basilarmente estudo, um fim grande e sublime. Qual é o fim grande e sublime da doutrina espírita? Seguimos no texto: o progresso individual e social, que é o que mais nos interessa agora. Social, o de lhes indicar o caminho que conduz para esse fim. Ou seja, na introdução de O Livro dos Espíritos, nós já encontramos uma evidência de que a doutrina espírita tem a finalidade de promover o progresso, tanto pessoal do indivíduo como social, da sociedade. Tudo aquilo que melhora a sociedade é de interesse da doutrina espírita. Isso mesmo. E nós então temos que esclarecer e estar muito claro na nossa mente que o progresso social de todo mundo, de toda a nossa sociedade, se faz com política. E a doutrina espírita vai nos mostrar como é que nós devemos fazer, como é que nós devemos fazer direito. E algo também importante para nós refletirmos, lá no Livro dos Espíritos, na questão 766, a resposta é magnífica para esta reflexão. Deus criou o homem para viver em sociedade. E ainda eles complementam na 767, na resposta da questão 767, que para o progresso do homem, ele precisa se auxiliar mutuamente. Então, esta é uma grande necessidade de termos claro em nossa mente. O grande problema quando nós vamos falar de política dentro do ambiente espírita ou dentro do espiritismo é que ela mexe muito com as nossas disposições pessoais. Então, quando nós estamos vinculados a esse ou aquele partido, ou gostamos desse ou daquele candidato, nós acabamos tomando, abraçando a causa dele como uma questão pessoal, o que não deixa de ser uma manifestação do orgulho. Nós não conseguimos ver propostas, não conseguimos ver o histórico, não conseguimos ver o que as pessoas produziram, não conseguimos medir, fica tudo muito pessoal. Então, é até bom falar de espiritismo dentro da política, porque nós mostramos um lado nosso que nós até desconhecíamos. Nós mostramos algo nosso que estava escondido. Quando toca em política, aquilo vem à tona e nós nos transformamos em coisas que nós não queremos.
ou melhor, que nós condenamos. Em outras palavras, o grande problema de falar de espiritismo dentro do ambiente espírita é que nós esquecemos que somos espíritas. Nós acabamos ficando eclipsados, foge da nossa cabeça. É claro que nós não estamos falando de praticar dentro da doutrina espírita política. Ninguém vai entregar panfleto, defender um candidato, não é isso. Mas os assuntos pertinentes à política, claro que devem ser ditos. Afinal de contas, quando nós conseguimos falar de política, ouvir propostas alheias, candidatos que não concordamos, mas nos mantemos na postura espírita, aí sim ganharam todos os partidos. Isso mesmo. Quando Roosevelt falou que quando nós falamos de política, às vezes nós esquecemos o que é ser espírita, então nós vamos estar também fazendo uma reflexão sobre isso. O que é ser espírita para você, meu amigo? O que é ser espírita de verdade? E como nós estamos falando de política, primeiramente, nós, como espíritas, devemos ter o reconhecimento de que muitos dos que entram para a política podem estar passando por uma prova difícil. Isso nós temos que considerar também. Outra coisa que nós temos que também refletir e estudando o Livro dos Espíritas, na questão 918, na explicação que Kardec nos faz, ele nos apresenta o homem de bem. Então, ele, além de estar apresentando que ele pratica a lei da justiça, do amor e da caridade na sua maior pureza, um dos itens que é muito importante para essa nossa reflexão é respeitar nos seus semelhantes todos os seus direitos. O de pensar, o de falar e o de agir diferente de nós. Então nós não podemos esquecer disso quando nós estivermos falando de política ou de qualquer outro assunto que seja um assunto complicado, delicado. Nós não podemos esquecer que o bom espírita é o verdadeiro cristão. Dentro disso, nós vamos continuando sempre refletindo de qual é o problema de falar de política dentro do espiritismo. E quando falamos isso, mais um item vem somar na nossa reflexão, que é o seguinte: não existe nenhum campo da existência humana, nenhum campo da vida humana onde o espiritismo não deva entrar. Muito pelo contrário, nós não podemos ter nenhum limite assim, aqui o espiritismo não pode entrar. Porque se nós reconhecemos a sua finalidade nobre, se a doutrina espírita reflete o pensamento do Cristo, portanto tem uma natureza de elevação, ela deve elevar, moralizar, evangelizar tudo que ela toca, tudo que ela alcança. Então não existe nenhum ponto onde a doutrina espírita não deva lembrar, não deva entrar, não deva penetrar, não deva influenciar. E se a doutrina espírita pode influenciar a prática política, ela vai tornar a prática política melhor. Nós temos que lembrar de alguns casos, por exemplo, o tão venerado Bezerra de Menezes teve vida política. Nós temos exemplos de Caibar Chútil, que ocupou um cargo na sua cidade, onde ele militou, ocupou um cargo que equivale a prefeito. Então nós temos várias personalidades que tiveram envolvimento político e nem por causa disso ficaram marcados, grafados, por ter uma conduta irregular. Até um caso clássico, onde está na biografia, nos filmes que falam do Chico, de que quando a família dele, o pai dele, ele era muito jovem, leva ele num bordel para que ele, entre aspas, perdesse a virgindade, uma coisa absolutamente cultural daquela época. Nós percebemos que daí passa um tempo e quando o pai vai buscá-lo, todas as meretrizes, as prostitutas, estavam todas orando. Ou seja, onde a doutrina espírita entra, ela torna melhor. Nós não podemos tirar esse benefício da política. Isso é muito importante. Nós temos que ter isso muito claro, que o espiritismo é bom ele estar entre todos
todos os lugares problemáticos. Em todos os lugares onde tem problema, a doutrina espírita deve estar lá. Por exemplo, nos presídios, nos locais de drogas, naqueles pontos de vendas, nas cracolândias, que nas grandes cidades infelizmente existe, no submundo, nas escolas, na nossa casa e também na política. É interessante que realmente a doutrina espírita esteja presente, porque o grande objetivo da nossa doutrina é nos melhorar, é fazer com que nós aprendamos e a gente consiga caminhar para o bem. Então a doutrina espírita deve elevar, deve dignificar tudo que ela toca. Então é importante que nós levemos a nossa doutrina esclarecedora para todos os locais onde existam conflitos, onde existam problemas, onde existam dores. Lembramos ainda de que Caibar, Bezerra, muitos companheiros tiveram essa militância e não por causa disso também tiveram a sua vida até hoje reconhecida. E são exemplos para que a gente possa seguir. São exemplos de dignidade, exemplos de trabalho. Então, pautados por essa questão, é que nós espíritas hoje podemos ver que é possível sim ser político e estar automaticamente envolvido com os ideais espíritas da mesma forma. Se nós tirarmos isso, se nós ficarmos sem isso, evidentemente isso vai fazer falta para a própria política. Lembrando sempre, nós falamos tudo com bom senso. Não é para ninguém ir para o centro espírita com a camiseta do seu candidato, não é disso que nós falamos. Nós falamos da discussão séria dos princípios que professamos e que pode auxiliar o ambiente espírita. Algo que nós temos também que ter consciência, como espíritas, como cidadãos, é que nós não devemos falar dos políticos da maneira como nós falamos algumas vezes. Principalmente porque nós devemos demonstrar que somos, em primeiro plano, educados, Pois quando nós associamos que todos os políticos têm uma vida sem ética, com corrupção e outras formas de desonestidade, nós não estamos sendo complacentes, nós não estamos sendo justos e nós estamos fazendo julgamentos que muitas vezes a gente nem sabe por que está falando. Vai na onda, vai falando sem pensar. Então não, nós devemos repensar a nossa forma de como nós falamos dos políticos. Nós estamos trabalhando justamente para que as pessoas moralizadas entrem na política. Quando nós começamos a falar assim, quando o assunto é político e já começa, é ladrão, é corrupto, é desonesto, nós afastamos os bons justamente de onde eles deveriam estar. Então essa mentalidade equivocada de que a política não é ambiente para a doutrina espírita faz com que várias pessoas que estudam, que amadurecem, que entendem de doutrina espírita, que têm a proposta de serem pessoas boas, éticas, sintam repulsa pela política. Porque quando elas anunciam que vão para qualquer cargo político, anunciam que vão entrar para a vida pública, automaticamente elas recebem um monte de crítica. Então é inadequado. Se nós cremos na força da doutrina espírita, no seu poder transformador, quando um espírita sério diz que vai para a vida pública, nós temos que apoiar, auxiliar, promover, manifestar apoio, porque a única chance que nós temos da política ficar moralizada e solidamente ética é colocando ali pessoas boas, pessoas que comunguem da mesma proposta e que se conhecerem a doutrina espírita e forem comprometidos com os ideais espíritas, no nosso caso, melhor. Isso mesmo. E nós estamos finalizando então a nossa reflexão. E nós gostaríamos muito de que essa reflexão, esse bate-papo com você tenha esclarecido algo na sua mente e no seu coração. Porque como espíritas nós devemos enxergar as outras pessoas como nossos irmãos em primeiro lugar. E nós também como espíritas, nós não podemos esquecer que o primeiro grau
de demonstração que estamos em evolução, estamos em crescimento, é estudar sempre. Então, por isso, a necessidade desta reflexão, desse estudo. E o segundo é praticar, né? Tudo que nós falamos, nós esperamos que vocês reflitam, que vocês pensem e que vocês comecem a praticar. Vamos começar a falar menos mal de política e enxergar o quanto que a política traz de benefícios e o quanto que ela é benéfica para a nossa vida. E para finalizar, nós vamos pensar melhor. Nós vamos estar com um pensamento de Chico Xavier, que para nós é uma pérola. Chico assim falava: aceito que as pessoas sejam o que quiserem ser, mas exijo que eu seja cada vez melhor. Então todos nós, você meu amigo, você minha amiga, vocês devem pensar como nós, nesse pensamento que Chico nos deixou. Então, se alguém quiser enganar, roubar, tirar proveito das situações, essas pessoas podem ser o que elas quiserem ser e façam da forma que elas quiserem. Mas nós devemos exigir de nós, de mim, dele, de vocês, nós temos que exigir de nós que sejamos cada vez melhor. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa reflexão e que vocês realmente pensem e pratiquem. Obrigada pela atenção, um grande abraço do nosso coração para o coração de cada um de vocês. Da minha parte, eu finalizo deixando o pensamento de Platão. Ele escreveu assim: a desgraça dos que não gostam de política é em obedecer os que gostam. Então, ou nos organizamos ou vamos obedecer para sempre. É isso mesmo. Um abraço. Um abraço e até breve.